Nós vamos direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Carlos Eduardo Cunha, apresentador. Porque os ministros já estão se dirigindo aos respectivos lugares, exatamente na expectativa para o início da sessão plenária da tarde desta quinta-feira, com a previsão do que já dissemos agora, da retomada do julgamento da questão dos imóveis em alienação fiduciária e voto do ministro Edson Fachin, vice-presidente do Supremo, que está ali agora no plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar ao vivo, direto do plenário. Boa tarde a todos, podemos sentar. Declaro aberta esta sessão de 26 de outubro de 2023. Imagem fechada ao centro plenário do Supremo Tribunal Federal, no centro da mesa em formato da letra U invertido, o excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF. Presentes, ministra Carmen Lúcia, imagem homem branco, cabelos grisalhos, aparentando ter mais de 70 anos. Ministro Luiz Edson Fachin, ministro André Mendonça, ministro Cristiano Zanin, e cumprimento os ministros que participam por videoconferência, ministro Alexandre de Moraes e ministro Dias Toffoli. E peço à senhora secretária... Imagem aberta a alguns ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal. Anterior, aliás, cumprimento também... Do lado direito da mesa do ministro-presidente, o ministro Cristiano Zanin, e também o ministro Luiz Edson Fachin, vice-presidente do STF. Do lado esquerdo, a ministra Carmen Lúcia, 32ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, ministro André Mendonça, realizada em 25 de outubro de 2023. Presidência ao centro da imagem, mulher branca, cabelos aloirados. Presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmelida Oliveira de Lúcia, Souza, Dias assessora-chefe Toffoli, do plenário. Luiz Fux, Edson Fachin, A imagem, a mulher está de pé, fala lendo André alguns Mendonça papéis. e Cristiano Zanin. Ausente, justificadamente, o senhor ministro Nunes Marques. Procuradora-Geral da República em exercício, doutora Eliseta Maria de Paiva Ramos. Abriu-se a sessão às 14h21, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo qualquer objeção quanto à ata, declaro-a aprovada e registro a presença neste plenário dos estudantes de Direito das seguintes instituições de ensino: Faculdade de Direito de Vitória e Faculdade de Serra Gaúcha de Caxias do Sul. Sejam muito bem-vindos aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal. Registro a presença também dos ilustres advogados. Imagem dinâmica vista da plateia do plenário do Supremo Tribunal Federal. Chamo, prezados colegas, para continuidade de julgamento, o recurso extraordinário 860631. Na imagem, o ministro está sentado, veste terno azul marinho, camisa branca, gravata laranjada, usa toga preta sobre os ombros. E lembro que se trata de uma discussão relativa à constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial nos contratos de mútuo com alienação fiduciária de imóvel pelo sistema financeiro e imobiliário, conforme previsto na Lei 9.514 de 1997. De acordo com a papeleta, nós temos a seguinte situação processual. Após o voto do ministro Luiz Fux, relator, que conhecia do recurso extraordinário e lhe negava provimento, mantendo a decisão do tribunal de origem, e que propunha a seguinte tese: na pauta recurso extraordinário número da Lei 9.514 860.631, José Carlos Santana Filho contra o CEF. De alienação fiduciária em garantia. Com a palavra o excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF. Com as garantias processuais previstas na Constituição Federal, fecho aspas. Após, portanto, o relator negar provimento ao recurso e propor esta tese, foi acompanhado pelos ministros Cristiano Zanin, André Mendonça, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, tendo o julgamento sido suspenso. E, portanto, retomamos agora o julgamento com o voto do ministro Luiz Edson Fachin, a quem tenho o prazer de passar a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Ministro Luiz Roberto Barroso, a quem cumprimento. Cumprimento a ministra Carmen Lúcia, os eminentes pares, de modo especial, Sua Excelência o relator, ministro Luiz Fux, a senhora Procuradora-Geral da República em exercício, os advogados e advogadas aqui presentes. Senhor presidente, o voto que trago à colação nessa matéria vai em sentido diverso à percepção que já vai tomando ministro Edson Fachin, vice-presidente do STF. majoritária desse tribunal
a partir do A voto imagem homem idoso, branco, cabelos brancos, bigode branco, usa óculos de grau. O eminente ministro veste terno cinza chumbo, camisa relator. branca. Por isso, senhor presidente, usa toga preta sobre os ombros. Considerando essas circunstâncias, vou fazer uma síntese do que depois, como declaração de voto divergente, juntarei nos autos. E as razões dessa percepção diversa não desconhecem que esse tribunal, em questão análoga, já reconheceu a constitucionalidade do Decreto-Lei 70 de 66. Conforme observado na sessão, inclusive ontem, por Sua Excelência o ministro Luiz Fux, no que foi acompanhado pelo eminente ministro Dias Toffoli, relator daquele recurso extraordinário 627-106, que era o paradigma do tema 249, as premissas sociojurídicas que conduziram aquele julgamento realmente podem ser compartilhadas com o julgamento do presente feito. O procedimento de execução extrajudicial disciplinado agora, este é o recurso que está em julgamento 860-631, e o procedimento disciplinado pela Lei 95/14/1967 guarda, segundo o ponto de onde vejo a questão posta, os mesmos vícios de incompatibilidade com a Constituição de 1978 que apontei naquela ocasião em corrente que restou vencida. Ontem, acompanhei com atenção o voto de Sua Excelência, o ministro Luiz Fux, relator do presente feito, de modo que, em homenagem ao alentado voto, considero 3 pontos relevantes da compreensão ali esposada. Os antecedentes da Lei 9514, em segundo lugar, o contrato de mútuo com alienação fiduciária em garantia e, em terceiro, a recepção do Decreto-Lei 70 de 1966. Em primeiro lugar, quanto aos antecedentes, foram sublinhadas as razões de criação do sistema de financiamento imobiliário, muito bem apresentados no voto de Sua Excelência, o ministro Luiz Fux, e que são relevantes do ponto de vista socioeconômico, induvidosamente. Nada obstante, tenho para mim que essas razões devem curvar-se ao projeto constitucional que conduziu à introdução, pela ação do legislador constituinte derivado, por meio da emenda constitucional número 26 de 2000, do direito à moradia como um direito fundamental social no Estado de Direito Democrático brasileiro. São necessários esforços institucionais múltiplos e plurifocados para que a concretização da justiça social seja deslocada do texto para a realidade em nosso país. Nesse contexto, a promoção e o crescimento sustentado da economia, em meu modo de ver, numa leitura à luz da normatividade principiológica e axiológica da Constituição, devem submeterem seus ditames constitucionais de garantia dos direitos fundamentais sociais para a existência minimamente digna dos cidadãos e cidadãs, dentre os quais se destaca o direito fundamental à moradia. A Constituição cidadã, que se funda na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, também clama ser constituída por seus intérpretes e aqui, em meu modo de ver, reconhecida a questão constitucional com repercussão geral, reconhecimento, aliás, no qual eu também restei vencido, submetida, portanto, a matéria ao exame do filtro de paradigmas constitucionais, tenho que ocupa uma posição preferencial à consideração do direito à moradia como direito fundamental social. Em segundo lugar, quanto às razões atinentes ao contrato de mútuo com alienação fiduciária em garantia, como visto na sessão de ontem, não há dúvida que se apresenta como uma opção legítima do legislador infraconstitucional para regular importante setor de crédito da economia brasileira. Mas aqui também, nada obstante, não se prescinde do respeito aos ditames do Estado de Direito Democrático, especialmente do devido processo legal adjetivo e substantivo na consecução de seus objetivos. A condução do procedimento de retomada do bem imóvel pelo credor deve observar não apenas
as regras legais referentes ao melhor interesse econômico do negócio e do setor econômico, como também e principalmente os direitos fundamentais em sua ampla e complexa tessitura, quando se está concretamente a dispor sobre a aquisição de imóvel como um meio de assegurar o direito fundamental à moradia familiar, pressuposto socioeconômico essencial da dignidade cidadã de brasileiros e brasileiras. E, em terceiro lugar, e por fim, das 3 razões que ontem depreendi, com a devida vênia da compreensão que prevaleceu nessa Suprema Corte, no sentido da recepção da execução extrajudicial disciplinada pelo Decreto-Lei 70 de 66, por ocasião do julgamento do tema 249, no recurso ordinário 627-106, em que fiquei vencido, peço licença para reafirmar que continuo a entender que, diante da ponderação entre a proteção do agente financeiro pelos riscos assumidos e a preservação dos direitos fundamentais do devedor, especialmente quando se trata do direito fundamental social à moradia, deve assegurar todos os meios para garantir o melhor cenário protetivo do cidadão e sua dignidade como um mínimo existencial. Na pauta, recurso extraordinário número 860.631, José Carlos Santana Filho esse contra procedimento CEF. extrajudicial de execução, em meu modo de ver, com todo o respeito, prestigia, e eu faço certamente de modo legítimo, o mercado de crédito imobiliário e também, por certo, contribui para o crescimento desse setor econômico e possível redução de riscos e custos da atividade creditícia. Mas esse é um alcance que considero limitado, porque não avança no projeto de construção de uma sociedade justa e solidária, como determina o inciso 1º do artigo 3º da Constituição, bem como não estimula a busca sustentável por soluções econômicas e sociais que sejam capazes de enfrentar as principais deficiências da falta de moradia digna para cidadãos e cidadãs brasileiras. Conforme manifestei minha compreensão em relação ao mérito do tema constitucional trazido a esta Corte naquele recurso ordinário 627-106, endosso uma vez mais os argumentos expressamente aduzidos no voto, também vencido naquela assentada, do eminente ministro Aires Brito. Disse então Sua Excelência, e abro aspas, mesmo sabendo de nossa jurisprudência que é firme, vetusta, entendo à luz da nova Constituição o Decreto-Lei 70 de 66 consagrar um tipo de procedimento administrativo, embora que mescladamente com o judicial a posteriori, e mantém com princípios ou garantias processuais de índole constitucional uma incompatibilidade vertical, fecho aspas, da citação que faço do voto do eminente ministro Aires Brito. Tal incompatibilidade a que Sua Excelência se referiu, aduzida nesse recurso ordinário 860.631, sob o argumento de inconstitucionalidade, informa que o procedimento de execução extrajudicial, nos casos de inadimplemento do contrato de mútuo com alienação fiduciária em garantia, previsto na Lei 9514, igualmente não se coaduna com a Constituição de 1988, em face de múltiplos princípios, especialmente o devido processo legal, com seus consectários da ampla defesa e contraditório, bem como do acesso à justiça e do juiz natural. Explicito ainda mais outros elementos daquele julgamento do recurso ordinário 627-106 e deixo na declaração de voto em homenagem, como já disse, senhor presidente, à maioria que já vai se formando em sentido diverso da opinião que estou a sustentar. De qualquer modo, realço que a legislação sob análise, ou seja, esta lei 9514/97, concentrou nos agentes financeiros competência decisória e prerrogativas coercitivas que, em geral, são confiadas a membros do Poder Judiciário. Trata-se de típica hipótese de situações de conflitos jurídicos em que se exige restrição de direitos fundamentais. No caso, restrição ao direito fundamental à moradia, cujo poder encontra-se confiado a apenas uma das partes do negócio jurídico, contrariando o equilíbrio proposto
pelo princípio do devido processo legal. O ilustrado parecer da Procuradoria-Geral da República, em meu modo de ver, de maneira brilhante, explicita de forma nítida e contundente esse argumento. E me permito citar um trecho. Disse o Ministério Público, em síntese, a Lei 9514 atribui ao agente financeiro poderes muito aproximados das características clássicas da jurisdição, a nócio, vocácio, coércio, iudício e execúcio. O financiador conhece do problema jurídico entre si e o mutuário, na medida em que verifica o suposto inadimplemento do contrato e deflagra o procedimento tendente à satisfação do seu próprio crédito. Ainda que eu faça por intermédio oficial de registro, o credor convoca o alegado devedor para o procedimento sumaríssimo. Ao cabo dele, exerce o juízo jurídico do caso, ditando-lhe a providência que entender correta para a hipótese. Por fim, executa sua deliberação, comunicando o registro competente da solução do litígio. Falta apenas a coércio, mas isso não desnatura o quadro mencionado, pois a lei estruturou o procedimento em causa sempre com base em ônus processuais para o devedor. Assim, a coerção torna-se quase expletiva, porque o direito sobre o bem fica transmitido por iniciativa e ação própria do credor. Uma vez registrado o título, basta obter-lhe o cumprimento espontâneo ou diretamente em juízo. Esta é a parte que cito do ilustrado parecer da Procuradoria da República. Por isso, eu estou nesse juízo de ponderação, neste voto, defendendo que não se pode olvidar a questão constitucional posta. Ou seja, depois de reconhecida que aqui há uma questão constitucional e tem repercussão geral, o filtro, dentre outros, é o devido processo legal, os paradigmas de controle, e também o direito fundamental social da moradia, conforme se encontram hoje no caput do artigo 6º da Constituição. Ademais disso, o direito fundamental à moradia é reconhecido como corolário da dignidade humana por diplomas normativos internacionais, especialmente pela Declaração Universal de Direitos Humanos e pelo Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas, e reproduzo a regra da Declaração Universal de Direitos Humanos de 48, item 1 do artigo 25, e do Pacto, o item 1 do artigo 11. É por isso que, em meu modo de ver, o direito fundamental à moradia convola-se, em princípio diretamente decorrente da dignidade humana, a exigir tanto dos agentes públicos e políticos, quanto dos cidadãos em relações privadas, ações que garantam a máxima efetividade e maior proteção possível do seu âmbito normativo. Aliás, não é por razões outras que, embora em outros contextos, em outras situações, mas não é por outras razões que a jurisprudência desse tribunal vem sendo consolidada no sentido de admitir a atuação do Poder Judiciário diretamente na efetividade de políticas públicas concretizadoras do direito à moradia, garantindo nos limites de sua competência constitucional uma dimensão real e concreta no seio da sociedade brasileira. Há inúmeros julgamentos que aqui, em ambas as turmas, se afirmou a competência do Judiciário para determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à moradia, como, por exemplo, no recurso extraordinário 914-634, em sede de agravo regimental da Excelentíssimo Ministro, Excelência, o ministro Dias Toffoli, julgado perante a segunda turma, do STF. em 15 de dezembro de 2015, onde se assentou que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a STF julga se imóvel dado como garantia de pagamento de dívida pode ser retomado sem decisão judicial. Recurso extraordinário 860.631, José Carlos Santana Filho contra a Caixa Econômica Federal. Da separação de poderes. É a citação que faço desse julgamento. Nesta mesma linha, o agravo em recurso extraordinário 948.601, julgado em 10 de fevereiro de 2017, o agravo em recurso extraordinário 1.023.906 e de nossa relatoria
alguns julgamentos, como no agravo em recurso ordinário 925.712, no mesmo sentido, o agravo no recurso ordinário 908.144 e o agravo em recurso ordinário 1.155.939. Portanto, senhor presidente, nessa breve síntese, entendo que a legislação impugnada no presente recurso ordinário com repercussão geral, de onde vejo a questão posta, além de afrontar os princípios do devido processo legal, do acesso à justiça e também do juiz natural, também não é compatível com a proteção constitucionalmente exigida no que diz respeito ao direito fundamental à moradia. Assim, pedindo vênia a Sua Excelência, o relator que produziu um voto com dados concretos e socioeconômicos extremamente importantes, pedindo vênia a Sua Excelência e aos eminentes ministros que já o acompanharam, para compreender que esse procedimento, que confere poderes excepcionais a uma das partes do negócio jurídico, restringe de forma desproporcional o âmbito de proteção do direito fundamental à moradia. Por isso, com o devido respeito às posições contrárias, voto pelo provimento do presente recurso ordinário. Quem vota é o ministro para Edson declarar Fachin, vice-presidente do inconstitucional o regulamento STF. da execução extrajudicial em contrato de financiamento imobiliário com alienação fiduciária em garantia, nos termos em que disciplinado pela Lei 9514 de 1997, e é o voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Luiz Edson Fachin. Registro a presença entre nós do nosso decano, ministro Gilmar Mendes. E, na sequência, e agradeço ao Ministro Luiz Roberto Barroso, Luiz presidente Edson do Fachin, STF. que, portanto, abre divergência e dá provimento ao recurso extraordinário. Ouvimos agora o eminente ministro Nunes Marques. Boa tarde, ministro Nunes Marques, que nos acompanha também por videoconferência. Com muito gosto, passo a palavra a Vossa Excelência. Boa tarde, presidente. Cumprimento todos os colegas na pessoa de Vossa Excelência. Cumprimento também a doutora Eliseta. Por videoconferência para o voto, ministro Nunes Marques. Da República. Ao fundo da imagem, fachada do STF. Presentes. Senhor presidente, bem como colocou o eminente relator, a Lei 9.514 de 97 foi criada para simplificar o financiamento de imóveis no Brasil. Sua Excelência, com muita propriedade, asseverou que nesses contratos, pelo sistema financeiro imobiliário com alienação fiduciária, a propriedade não chega a ser transmitida imediatamente ao devedor, que tem apenas a posse direta do imóvel, mantendo-se a propriedade sob o nome do credor, geralmente um banco, até que o financiamento seja quitado. Essa solução legislativa, como já exposto no voto do eminente relator, impulsionou o mercado imobiliário e deu segurança aos contratos. De resto, se o devedor verificar alguma irregularidade no procedimento, está livre para recorrer ao Poder Judiciário. A lei incentiva a aderência aos acordos contratuais e simplifica os procedimentos, invertendo a presunção de necessidade de acesso ao Judiciário. Não posso lembrar também, como fez o eminente relator, que a situação tem semelhança notória com aquela relativa à execução extraordinária prevista no Decreto-Lei 70 de 1966, que esta Corte considerou constitucional em diversas oportunidades, tendo finalmente fixado em repercussão geral, no tema 249, de relatoria do ministro Dias Toffoli, que é constitucional, pois foi devidamente recepcionado pela Constituição Federal de 1988 o procedimento de execução extrajudicial previsto no Decreto-Lei 70 de 66. Então, senhor presidente, farei juntada de voto e com essas breves considerações acompanho o eminente relator. Muito obrigado, ministro Cássio Nunes Marques. Como vota a ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, os senhores ministros, na pessoa do ministro relator, Luiz Fux, senhora Procuradora-Geral da República interina, doutora Eliseta, senhores advogados, cumprimento especial aos que ao somar à tribuna. Presidente, eu também votei Carmen Lúcia, ministra do STF. No precedente, já tantas vezes imagem mulher citado, idosa, cabelos grisalhos curtos, 627-106, veste roupa colorida, dos ministros usa toga preta Edson sobre os ombros. Fachin, ministro Aires Brito, e naquela ocasião também ficou o ministro Luiz Fux, que, como disse no seu brilhantíssimo voto, diante dos dados que ele apurou,
Neste caso desta lei, 9514, ele então chega à conclusão que o direito à moradia estaria devidamente preservado e o devido processo legal assegurado, em razão da possibilidade de o devedor, verificando alguma irregularidade, ter acesso à justiça. A despeito de todos esses dados, senhor presidente, como aqui está questionado e posto como paradigma o princípio do amplo acesso à jurisdição, e com todas as vênias do ministro relator e dos que o seguiram, eu também vou ficar na mesma condição do ministro Fachin, com os argumentos que foram levantados naquela ação, naquele recurso extraordinário, 627-106, que, como disse no voto, dá amplitude muito maior ao princípio constitucional e, neste caso, também faço referência, como posto de maneira muito expressa no parecer da Procuradoria-Geral da República e ontem enfatizado pela senhora Procuradora-Geral interina, no sentido da proteção a outro direito constitucional, que é o direito à moradia. E, portanto, há uma transferência aqui para que o credor, que já dispõe de todos os recursos muito próximos, como enfatizado ontem, ao que é a jurisdição, ao ambiente jurisdicional, que se transfere aqui para o devedor que postula apenas num caso em que ele se sinta agredido nos seus direitos. E, portanto, é o devedor que tem o ônus da judicialização. Por essas singelas razões, e também, senhor presidente, fazendo a juntada de uma breve exposição mais fundamental. O Supremo julga se imóvel, dado como garantia de pagamento de dívida, pode ser retomado sem decisão judicial. Recurso extraordinário 860.631. José Carlos Santana Filho contra a Caixa Econômica Federal. Quem vota é a excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia. Inaugurada pelo ministro Edson Fachin, com as vênias evidentes do ministro Fux, como voto, e dos que o seguiram, claro. Senhor presidente, Sua Excelência, em nome do ministro Fux, relator. Queria saudá-lo nessa tarde, a Procuradora da República, Eliseta, e os demais integrantes da Corte. Intervém o excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, ministro relator do feito. Eu fiz do voto um confronto que me levou à conclusão diversa. Primeiro é que daquela Luiz Fux, ministro do STF. até hoje houve um movimento de justiça coexistencial, uma gama muito grande de desjudicialização. Citei o caso da conversão, do divórcio, separação, inventário, partilha, uso do campeão extrajudicial nos cartórios, execução extrajudicial no cartório de ofício de protestos e ofícios da cidadania, que são os registros civis que agora podem expedir todos os documentos. Então, o fenômeno da desjudicialização é algo que evoluiu muito como justiça coexistencial, desabarrotando os tribunais. Em segundo lugar, eu também, naquela oportunidade, não tinha esse quadro, mas como o ministro Fachin destacou, eu trouxe substanciosos elementos no sentido de que aumentou muitíssimo o nível de adimplemento e de consolidação da propriedade na pessoa do devedor, ao passo que, quando era execução hipotecária, além do processo demorar muitíssimo, não havia adimplemento nenhum. E, em segundo lugar, eu também citei que essa nova metodologia fez reduzir muitíssimo a taxa de juros, conforme o Banco Central, a Fazenda Nacional, enfim, todos que intervieram noticiaram. Então, digamos assim, a redução da taxa de juros num caso normal de empréstimo para aquisição de imóvel e a redução da taxa de juros nesse sistema é uma diferença amazônica. E isso favoreceu não só o nível de adimplemento, aumentou muito a consolidação da propriedade nas mãos do devedor e reduziu a consolidação da propriedade nas mãos do credor fiduciário, que tem propriedade irresolúvel. Sem prejuízo, houve um aperfeiçoamento da lei, a purga de mora foi admitida até a averbação, 2 oportunidades, e no leilão há preferência do devedor e o leilão é levado a efeito pelo saldo do devedor e o credor não fica com a coisa. Então, Vossa Excelência se lembra, foi ontem ainda, né? Então, eu apenas repisando esses argumentos da razão pela qual... Quem falou é o excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, ministro relator da ação. Esse quadro não se verificava. Muito obrigado, ministro Luiz Fux. Como vota é o ministro Gilmar Mendes.
Presidente, cumprimentando a todos os colegas, a ministra Carmen Lúcia, o eminente relator que nos trouxe... O Supremo julga se imóvel dado como garantia de pagamento de dívida pode ser retomado sem decisão judiciária. Quem fala é o excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, ministro do STF. Os eminentes advogados que fizeram a sustentação. Também eu vou ser bastante breve, tendo em vista a amplitude do debate que tivemos. E eu não tenho a menor dúvida de que, a despeito, e acho que não está em jogo aqui o reconhecimento do direito à moradia, antes, pelo contrário, acho que o relator enfatizou que isso estava consolidado. Nós temos aqui uma garantia institucional que precisa de ser consolidada. E, ao longo dos anos, o que se viu foi um esforço no sentido dessa consolidação e desse aperfeiçoamento. De modo que eu não vejo como houvesse apenas um caminho, que seria o da hipoteca, e não se extrai do modelo constitucional esse tipo de comando. O que se deixa é ao legislador a possibilidade de construir saídas ou de construir políticas públicas que viabilizem o acesso mais claro à moradia. Temos vários precedentes nesse sentido, em face do Decreto-Lei 70 de 66, que já foi aqui citado. Temos o precedente referido da relatoria do ministro Dias Toffoli, no RE 627/106, e a tese aprovada no tema 249, constitucional, pois foi devidamente recepcionado pela Constituição de 88, o procedimento de execução extrajudicial previsto no Decreto-Lei 7066. Também o Supremo compreendeu como constitucional o procedimento simplificado no artigo 3º do Decreto-Lei 911 de 69, em relação à alienação fiduciária, o RE 382928, redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes. Também faço registros de dados que foram amplamente discutidos pelo relator a propósito do efeito que a legislação tem tido sobre esse mercado imobiliário, com a redução de juros e o maior acesso ao bem moradia, de modo que, com essas considerações e com todo o respeito às opiniões divergentes, o voto fundamentado do ministro Edson Fachin, que acaba de ser seguido pela ministra Carmen Lúcia, eu também estou me manifestando, mais uma vez, cumprimentando o eminente relator, pelo desprovimento do recurso extraordinário, assentando a constitucionalidade deste procedimento da execução extrajudicial previsto na Lei 9.514 de 97, em toda sua extensão, nos termos da fundamentação trazida. Muito obrigado. Obrigado, ministro Gilmar Mendes. E também eu peço todas as vênias à divergência aberta pelo eminente ministro Luiz Edson Fachin, acompanhada pela ministra Carmen Lúcia. Eu entendo que essa palavra o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF. Ela diminui o custo do crédito, o que considero muito importante, e minimiza a demanda pelo Poder Judiciário já sobrecarregado. E como tive a oportunidade de observar ontem, durante a sustentação oral do ilustre defensor público, e de todo modo, a emissão na posse depende de intervenção judicial, de modo que a parte tem o prazo para impugnar judicialmente, se desejar, e depois a própria emissão na posse depende da atuação judicial, de modo que eu não acho que esteja violado aqui o princípio, o mandamento da inafastabilidade do acesso ao poder judiciário. Por essa razão, louvando o eminente relator pelo seu voto, eu estou acompanhando Sua Excelência e proclamo, então, o resultado. O tribunal, por maioria, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, vencidos os ministros Luiz Edson Fachin e Carmen Lúcia. E fixou, na verdade
Vou ler a tese, só para confirmar que todos estejam de acordo. É constitucional o procedimento da Lei 9.514, de 97, para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia, haja vista sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal. Eu indago se os colegas, inclusive os vencidos, mas a tese eu penso que expresse o que foi decidido pela maioria, indago se há alguma objeção à tese. Em não havendo, proclamo então que o tribunal conheceu, negou o provimento e ratificou, endossou a tese proposta pelo eminente relator que acabo de ler. Chamo para julgamento o recurso extraordinário número 1167-478, procedente do Rio de Janeiro, da relatoria do ministro Luiz Fux, que cuida do tema 1053 da repercussão geral, cujo objeto é o seguinte: separação judicial como requisito para o divórcio e sua subsistência como figura autônoma no ordenamento jurídico brasileiro, após a promulgação da Emenda Constitucional número 66 de 2010. Haverá sustentação oral, de modo que passo a palavra ao eminente relator para a apresentação do relatório. Excelentíssimo senhor presidente, senhora Procuradora-Geral da República Eliseta, ilustre decano, ministro Gilmar Mendes, em nome de quem eu saúdo todos os integrantes da Corte, senhores advogados, senhores estudantes aqui presentes. Essa é até uma matéria muito interessante para os estudantes, que versa uma questão sobre direito civil, e é mais comum a Corte se debruçar sobre temas de direito público. E hoje é a segunda vez que nós vamos nos dedicar, para a alegria do nosso professor Edson Fachin, em direito privado, notadamente no direito civil e no segmento do direito de família. Trata-se de um recurso extraordinário interposto em segredo de justiça, aqui só tem as iniciais, GBM, com fundamento no artigo 102, inciso 3º, a linha A da Constituição Federal, contra acórdão pelo qual negado provimento, apelação de sentença concessiva de divórcio, independentemente de prévia separação judicial, dada a alteração do artigo 226, parágrafo 6º da Constituição, pela Emenda Constitucional 66/2010. Então, só para ficar mais explícito para os estudantes, anteriormente o divórcio deveria ser antecedido pela separação. A Emenda Constitucional 66/2010 acabou com esse pré-requisito. Então, pode haver divórcio sem antecedente separação judicial, pela Constituição Federal. A parte recorrente alega, em síntese, que houve violação de normas constitucionais por ausência da fundamentação, cito o artigo 93, ausência de motivação, inobservância da reserva de plenário, súmula vinculante, e não aplicação prévia da separação judicial ainda prevista na legislação infraconstitucional, que seria o Código Civil. Argumento, em essência, que o parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição Federal, embora agora preveja o divórcio sem nenhum condicionamento temporal, traduz norma programática e não direito subjetivo à dissolução conjugal, de modo a não dispensar a observância da legislação infraconstitucional, que regulamenta a matéria no artigo 1572 do Código Civil. Então, segundo a parte recorrente, o artigo 1572 do Código Civil ainda está em vigor, muito embora a Constituição Federal tenha excluído essa necessidade de separação antecedente. Compreende-se nesse sentido que o artigo 226, parágrafo 6 da Constituição Federal, na redação conferida pela Emenda Constitucional, apenas estabelece, segundo a recorrente,
a possibilidade abstrata do divórcio, condicionado o seu exercício à regulamentação infraconstitucional. Assim, uma vez posta pelo Código Civil a separação judicial, o Instituto deve ser aplicado, salvo se retirado por este Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade do ordenamento jurídico. Aduz, por fim, competir à lei federal densificar as condições pelas quais o divórcio deve ocorrer. Em contrarrazões, a parte recorrida preliminarmente, ela argue a ausência de conhecimento do recurso extraordinário para encontrar óbitos das súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e na ausência de repercussão geral. No mérito, explicita a não violação do artigo 226, parágrafo 6º da Constituição Federal, uma vez dispensada pela emenda constitucional 66/2010, a exigência de prévia separação judicial. Dessa maneira, entende correta a interpretação adotada pelo acordo impugnado na presente via, sim, no sentido da possibilidade de decretação independentemente de prévia separação judicial. Na origem, negado o seguimento ao recurso ordinário pelo Tribunal ACOA, em razão das súmulas 279 e 284 da Suprema Corte, e por estar a decisão recorrida em harmonia com a jurisprudência deste Supremo, foi interposto agravo e o recurso foi provido, determinada a sua conversão em extraordinário, ARI 839-435. Em acórdão publicado em 21 de junho de 2019, foi reputada constitucional a matéria controvertida e reconhecida a existência de repercussão geral no tema 1053, assim delimitada a controvérsia constitucional. 1. Possibilidade de exigir-se prévia separação judicial para o divórcio, bem como a subsistência da separação judicial como figura autônoma no ordenamento jurídico. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso e pela fixação da tese no sentido da insubsistência da separação judicial como requisito para o divórcio e como instituto autônomo, em parecer que restou assim emendado. Recurso ordinário, leading case do tema 1053 da sistemática da repercussão geral. Separação judicial como requisito para o divórcio e sua subsistência como figura autônoma no ordenamento jurídico após a promulgação da emenda constitucional 66 de 2010. 2. O artigo 226, parágrafo 6º da Constituição Federal, na redação dada pela emenda constitucional 66 de 2010, é norma de eficácia plena e de aplicabilidade imediata, prescindindo de regulamentação infraconstitucional. Legislação ordinária que estabeleça prazo ou requisitos para a declaração do divórcio não se compatibiliza com a Constituição Federal, uma vez que a reforma constitucional consolidou a dissolubilidade do casamento pelo divórcio e afastou quaisquer óbices à pretensão. Item 4 do parecer da Egrégia Procuradoria-Geral da República, a separação judicial de forma autônoma não subsiste, pois perdeu sua finalidade de converter-se em divórcio e vai de encontro ao comando constitucional que favorece a jurisdição favorece que não subsiste, pois perdeu sua finalidade de converter-se em divórcio e vai de encontro ao comando constitucional que favorece a entrega jurisdicional aos cônjuges que decidam romper o vínculo conjugal. Propôs, então, a Egrégia Procuradoria-Geral da República a tese que não subsiste o instituto da separação judicial como requisito para o divórcio, nem como figura autônoma após a promulgação da emenda constitucional 66 de 2010. Parecer pelo desprovimento do recurso e fixação da tese sugerida.
admitir, senhor presidente, a Igreja Corte, o ingresso como amici curiae, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM, Associação de Direito de Família e das Sucessões, ADFAS, e do Instituto Brasileiro de Direito Civil, que, posteriormente, em documento acostado, desistiu da oportunidade de sustentação e de intervenção no feito pelas razões que se reserva ao próprio Instituto. De sorte que entendo, senhor presidente, que com esse relatório seja possível a parte e todos os amici curiae sustentarem da tribuna suas razões. Muito obrigado, ministro Luiz Fux. Chamo, assim, à tribuna para falar pelo amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM. Na pauta, recurso extraordinário número 1.167.478, EGBMC contra SMC. Bem-vindo à tribuna do Supremo. A imagem aberta. Mulher se encaminha para a tribuna. Excelentíssimo senhor ministro plenário do Supremo Tribunal Federal. Ilustre presidente dessa corte. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux. Imagem mulher branca, cabelos negros curtos. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Edson Fachin, nosso eterno professor de Direito Civil da Universidade Federal do Paraná. Ao cumprimentá-los, estendo a todos os ministros e a ministra Carmen Lúcia as minhas deferências pela atenção que dispensam, através de mim, ao Instituto Brasileiro de Direito das Famílias hoje. Inicio a minha fala com um caso real. Nos conta a antropóloga Cláudia Fonseca que, ao início do século XX, um trabalhador chamado Joaquim se defendia de um processo que havia sido proposto por sua ex-esposa. Ela o acusava de ser esmoleiro e irresponsável e, por outro lado, ele a acusava de adúltera e lasciva. A cada qual competia apresentar as provas nesse processo de seus argumentos, mas, ao final, eles não se divorciariam. Essa história, de quase 100 anos atrás, é uma história de desquite. Mas bem poderiam ser estas as personagens de uma ação de separação judicial, caso este arcaico instituto ainda vigorasse entre nós. É por isso que, nesta tarde, o Supremo Tribunal Federal tem a chance de renovar os votos com compromissos democráticos que orgulham o direito das famílias contemporâneas. O compromisso com a laicidade estatal, o compromisso com o direito potestativo ao divórcio, um direito recentemente conquistado em 2010 nesse país, e o compromisso com a extinção do odioso, potencialmente misógino e perpetuador dos piores conflitos judiciais cíveis, instituto da culpa pelo fim do casamento, que é inerente à ação de separação judicial. Pretende hoje analisar essa Corte se persiste a separação judicial como requisito para o divórcio ou, ao menos, como figura autônoma no ordenamento jurídico brasileiro. E como bem opinou a Procuradoria-Geral da República, é negativa a resposta para esses dois questionamentos e qualquer entendimento diverso nos parece um grave retrocesso a ganhos que foram muito recentemente obtidos em relação a esse tema. É de se lembrar nessa tribuna que só poucos dias após o Natal de 1977, o saudoso parlamentar Nelson Carneiro aprovou o divórcio nesse país. De acordo com ele próprio, foi a maior batalha da sua vida e o Senado Federal guarda na sua memória imagética uma foto do então senador Nelson Carneiro, rodeado pelo movimento social de mulheres que celebravam o fato de que podiam se dissociar de relações conjugais opressoras em que se encontravam. Até 1977, foram 26 anos de derrota no Congresso Nacional Brasileiro de qualquer pequeno passo rumo à possibilidade de desconstituição conjugal nesse país. E nesse caminho prolongado de recusas, Nelson Carneiro só conseguiu viabilizar essa possibilidade com concessões graves a uma ruidosa indignação moralista que desejava que o direito ao divórcio seguisse proibido nesse país. E foi assim que nasceu a separação judicial. Estabeleceu-se só por isso, nessa primeira versão legislativa, um injustificável sistema de prazos e causas para se acessar o divórcio, sendo que o divórcio só poderia ocorrer uma única vez na vida de alguém. Esse foi o Brasil que concebeu a separação judicial como possibilidade jurídica. O mesmo Brasil que chamava certos filhos de espúrios
porque havidos fora do casamento, deixando crianças e adolescentes sem direitos de filiação. O mesmo país que elegia o homem como chefe da sociedade conjugal. O mesmo país que desconhecia uniões estáveis como famílias legítimas, porque entendia que o matrimônio era a única porta de entrada para esses direitos. O mesmo Brasil, enfim, antidivorcista. O plenário julga se separação judicial é requisito para o divórcio. Me refiro ao mesmo Brasil antidivorcista que se recusava a meter a colher em violências de maridos contra suas mulheres, mas que os obrigava a um prazo de separação judicial para poderem se divorciar. Me refiro ao mesmo Brasil antidivorcista que impunha o martírio do convencimento do Estado sobre a pertinência de alguém desejar romper uma relação conjugal. O Aldir Blanc e o João Bosco cantavam em um conhecido samba desse período chamado Incompatibilidade de Gênios, o desesperado pedido de um marido que tentava apresentar para um juiz quais eram os fundamentos pelos quais ele não queria mais conviver com a sua esposa. Apresentava tudo o que ela lhe fazia de mal cotidianamente para tentar acessar o direito de se separar dela. A bem-humorada memória artística e cultural que nos deixou o samba não nos deixou a jurisprudência brasileira sobre o que representa decretar um cônjuge culpado e um cônjuge inocente pelo fim de um relacionamento. Não é exagero afirmar que até 2010, com a Emenda Constitucional 66, o que ocorria em ações de separação judicial com decretação de culpa era um verdadeiro processo inquisitório em que havia um constrangimento mútuo entre o ex-casal em uma lógica de que quanto pior, melhor. Vence em uma ação de separação judicial quem mais prova as falhas do ex-cônjuge. Uma ação de separação judicial implica que o juiz decida, em uma lógica penal, quem é o culpado e quem é o inocente pelo fim de uma relação. E neste aspecto, senhores e senhora ministra, permitam-me pontuar a implicação de gênero de normas que soam neutras em um contexto de dominação simbólica e patrimonial masculina, como é o nacional ainda. Entre as dezenas de consequências inscritas no nosso Código Civil de 2002, como penas para o culpado pelo fim da relação, estão previsões como perder o direito ao uso do sobrenome alheio, ter mitigado o direito alimentar, porque só se pode pedir os chamados direitos naturais, em um caso de ser decretada culpada pelo fim da relação, e ver modulados os direitos sucessórios. Constatemos que, em via de regra nesse país, contrai o sobrenome alheio com o matrimônio. Constatemos que, em via de regra, depende do patrimônio do falecido em um núcleo familiar, se não uma pessoa mais vulnerável economicamente, que muitas vezes é a mulher. Constatemos que, em via de regra, faz requerimentos de alimentos a ex-cônjuge e a ex-companheiro nesse país. Se fizermos uma análise, como fizemos, de pesquisa empírica no Superior Tribunal de Justiça, entre 1988 e 2015, não houve sequer um pedido de alimentos feitos por ex-maridos ou ex-companheiros a ex-esposas e a ex-companheiras. Em outras palavras, quem sempre sofreu e seguirá sofrendo os devastadores efeitos da decretação da culpa pelo fim do casamento são as mulheres. Como se poderia adequar, portanto, tamanho desajuste à ordem estabelecida pela Emenda Constitucional 66 de 2010, pela qual batalhou o Instituto Brasileiro de Direito das Famílias? E, felizmente, não por acaso os tempos mudaram. Ao invés de tribunais que estimulam humilhação mútua, litígio processual, vivemos em um contexto em que, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça, em 2022, condenou um advogado ao pagamento de danos morais a uma contraparte, uma mulher, que ele ofendeu em uma ação de investigação de paternidade de forma reiterada, questionando as condutas sexuais dela, dizendo que seriam inadequadas. Esse tipo de ofensa a uma mulher que o Superior Tribunal de Justiça disse não ser mais possível hoje, teria cabimento em um contexto de eventual constitucionalidade de separação judicial com decretação de culpa, tão acionada em um Brasil pré-divórcio. Mas esse já não é mais o atual Brasil. Não se está mais diante de um país que concedia ao marido que teve, supostamente, a sua honra manchada pela sua parceira o direito de assassiná-la. Em crimes de feminicídio, como decidiu corajosamente essa ilustre corte, descabe a repugnante tese da legítima defesa da honra. Então, por que reabrir caminhos como esse no âmbito civil, para se debater teses como essa para a decretação de culpa em caso de separação judicial?
Nesse mesmo espaço, em 2011, quando inclusive ocupava essa tribuna o ilustre ministro Luiz Roberto Barroso, hoje presidente dessa Suprema Corte, para uma icônica sustentação oral, houve o reconhecimento dos efeitos jurídicos da relação afetiva entre pessoas do mesmo gênero, a despeito das preconceituosas tentativas de se barrar o direito de constituir família, independentemente de orientação sexual. Ora, são as mesmas forças que aqui se colocam para barrar outro direito de mesma magnitude constitucional, que é o direito de você se retirar de uma família conjugal. Assim como o direito à constituição de uma família conjugal é um direito fundamental, também é um direito fundamental dissolver uma família conjugal. Não cabe, como ocorreu em um processo que originou o presente tema para apreciação dessa Corte, como matéria de reconvenção em ação de divórcio direto, requerer a preservação do vínculo via separação judicial. Isso equivale a obrigar o outro a permanecer casado. E sequer deve o Estado, em hipóteses consensuais, se prestar a uma saída jurídica para comportar alternativa religiosa ao desejo de dissolver o matrimônio. E o descabimento dessa pretensão é claro, assim como o casamento civil não equivale para as igrejas a um casamento religioso, tampouco um divórcio civil equivale a uma dissolução religiosa do vínculo. Não cabe ao juiz de direito redimir os pecados do cônjuge pela separação judicial. Ele é desprovido dessa competência. Para quem se move a partir de premissas religiosas, importa a eventual absolvição das autoridades religiosas sobre a dissolução desse matrimônio. E não importa, por outro lado, o que digam as autoridades estatais a esse propósito, são esferas separadas. E diga-se de passagem, de acordo com uma pesquisa publicada em 2007 pela Folha de São Paulo, 90% dos pedidos de anulação de casamento são deferidos pelo Tribunal Eclesiástico de São Paulo, para se utilizar o exemplo da Igreja Católica, demonstrando que esse é um caminho viável para quem deseja terminar o seu casamento e, eventualmente, preservar, pacificado, com as normas cristãs que, eventualmente, siga na sua particularidade. Mas, do ponto de vista estatal, absolutamente nenhum sentido religioso detém o divórcio civil. Essa é apenas a forma jurídica de você dissociar um vínculo. E mesmo sem o instituto da separação judicial para eventuais separações temporárias, ainda subsistem no nosso sistema as hipóteses de separação fática e separação de corpos, que parecem ainda compatíveis com o atual contexto constitucional, o que não ocorre em relação à separação judicial, porque prevalecida a possibilidade de separação judicial, nos parece que se desgastam excessivamente princípios como dignidade da pessoa humana, igualdade de gênero, celeridade processual, liberdade conjugal, duração razoável do processo e vedação ao retrocesso social. Por tal motivo, requer-se o estabelecimento da tese de que não subsiste o Instituto da Separação Judicial como requisito para o divórcio, nem como figura autônoma após a Emenda Constitucional 66 de 2010. Apenas a título subsidiário, em remota hipótese de se declarar a constitucionalidade do Instituto, é imprescindível que a Corte cuide, ao menos, de declarar inconstitucional a exigência de lapso temporal para a decretação do divórcio, inconstitucional a fixação judicial da culpa pelo fim da relação e ainda inconstitucional o uso da separação judicial como matéria de defesa em ação de divórcio direto, honrando com isso os ganhos já absorvidos de forma bastante consolidada e bastante pacífica. Na pauta, recurso extraordinário número 1.167.478. Emenda Constitucional 66 de 2010, que é farol para o entendimento que se deve hoje proferir. Senhores e senhora ministra dessa Suprema Corte, lembremos que desvincular-se para os cônjuges é um direito potestativo. O plenário julga se a separação judicial é requisito para o divórcio. Desvincular-se é um dever democrático. Que essa missão seja cumprida nessa tarde de hoje. Obrigada pela atenção. Muito obrigado, doutora Lígia Zighiotti de Oliveira, que lembrou a divertidíssima música do João Bosco, chamada Incompatibilidade de Gênero. Ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF. Isso é uma parte perante o juiz, dando as razões pelas quais ele queria se separar. Então, duas passagens. Ele jogava o Flamengo, eu queria escutar, ela chegou, mudou de estação e começou a cantar. Na outra passagem, ele disse, eu estou devendo dinheiro e vem um me cobrar, doutor, a peste abre a porta e ainda manda sentar.
E ontem, sonhando comigo, mandou eu jogar no burro e deu na cabeça a Centeno e humilhar. Pelo menos é bem-humorado. Chamo agora a tribuna para falar pela Associação do Direito de Família e das Sucessões, o doutor Danilo Porfírio de Castro Vieira. Seja bem-vindo à tribuna, doutor Danilo. Muito obrigado. Saudando a Igreja Corte, na pessoa do excelentíssimo senhor presidente Roberto Barroso, do ilustríssimo, excelentíssimo ministro Luiz Fux, e na imagem de pé na tribuna, aqui, homem enfatizar alto, alguns branco, pontos cabelos, que eu barbas gostaria e bigode de pretos, refletir, veste terno preto, camisa branca, gravata vermelha, usa beca preta. Senhor ministro, que é um entusiasta do pensamento iluminista, como este que aqui fala também o é. O fundamento do pensamento iluminista está fundado em 3 bases, professor Fachin. A emancipação de homens, indivíduos, coletividades, a pluralidade, ministro Fux, nos espaços públicos, o que garante inclusão e direito à diversidade e secularidade nas tomadas de decisão. Aqui eu estou falando de razão pública, ministra Carmen Lúcia. Aqui eu estou falando da construção dos espaços públicos. E secularidade não bane religiosidade. Inclui o exercício plural da liberdade religiosa. Nessas pontuações, ministro Fachin, eu quero deixar claro que o acórdão recorrido versou somente sobre a aplicabilidade dos requisitos temporais do artigo 226, ministro Zanin, do parágrafo 6º da Constituição Federal, e sua obrigatoriedade à decretação do divórcio. Foi o ministro relator que ampliou a temática, trazendo em análise a autonomia e a constitucionalidade a serem discutidas da manutenção do Instituto da Separação como uma entidade, um instituto jurídico autônomo. A ADEFAS, a Associação de Direito de Família e Sucessão, como amicus curiae, considera que auto-aplicável de eficácia imediata o artigo 226, de modo que não se aplicam mais os requisitos temporais de 1 ano de separação judicial e 2 anos de separação de fato para a decretação do divórcio. Mas defende a autonomia e a constitucionalidade do Instituto da Separação. A nossa tese está na proteção da dignidade, mas na dignidade enquanto princípio fim da autonomia, da liberdade, da integridade física e moral. Eu estou falando, ministro, do exercício existencial autêntico. A palavra aqui é eu sou. Eu sou uma construção da minha própria vontade. Eu sou uma construção do meu pertencimento cultural. Eu sou a minha coletividade. Eu sou a minha fé. E aquele símbolo ali, que representa preceitos republicanos, é que sustentará a possibilidade de o quê? De eu sustentar ou segurar aquele símbolo acima, e todo e qualquer símbolo religioso. Porque eu sou, ministro, a minha fé também. Eu sou a minha fé também. Então, aqui, eu quero dizer que a dignidade estaria fundamentada na liberdade religiosa, na preservação do meu direito de crença e no meu direito de liberdade religiosa, garantidos efetivamente no artigo 5º, inciso 6º e 8º da Constituição Federal. Existem cidadãos brasileiros que professam fé, 50% de católicos, 31% de evangélicos, que não acreditam na ideia da dissolução do vínculo conjugal. E isso não é uma questão meramente eclesiástica. Eu sou um cidadão. Nós temos que tirar da cabeça, ministro Barroso, que a identidade é algo fragmentado.
é unidade e pluralidade, é um preceito mosaico. Eu sou tudo que compõe a minha identidade. E, nesse sentido, como católico, como evangélico, eu posso não ter mais condições de conviver com um parceiro, de conviver com uma parceira, e quero apenas dissolver a relação societária, e não o vínculo conjugal, por uma questão de convicção moral minha. Essa é a questão. Essa é a pontuação. E sem contar que isso está plenamente alinhado ao preceito da instrumentalização familiar. A família enquanto meio para a dignidade da pessoa, não como fim em si. Porque a liberdade, ministro Fachin, também aqui não está apenas a serviço dos cidadãos que professam. Danilo Porfírio de Castro Vieira, advogado pela Amicus Curiae. Como uma entidade autônoma para, inclusive, viabilizar eficiência, economicidade, inclusive na perspectiva temporal, no momento em que eu me separo, para estabelecer um momento de transição, adaptação e maturidade, para que eu, ao final, saiba ou não se eu quero divorciar. Esse é o ponto. Outra questão que eu também gostaria de levantar, sobre a integridade física e moral. Nas disposições legais sobre o Código Civil, sobre a separação judicial, que estão estabelecidas as consequências sancionatórias do cumprimento dos deveres conjugais, artigos 1578, 1704, essas regras somente não foram inseridas pelo Código Civil no divórcio, porque aquele diploma legal entrou em vigor quando o divórcio era constitucionalmente conversível e não direto. Assim, a corrente que pretende a supressão da separação quer a eliminação das consequências sancionatórias do descumprimento de deveres conjugais, transformando-os em meras recomendações. A grande preocupação é com o fim dos preceitos dos deveres conjugais que estão dispostos na separação, é que aquilo que era dever e aquilo que era proteção à integridade física e forma de resposta, conforme o artigo 226, parágrafo 8 da Constituição Federal, que é o quê? O combate à violência doméstica na perspectiva moral, sexual, física, psicológica, é entender que esses deveres, com o fim da separação, a rodo, vão levar o quê? Ao fim do dever jurídico da conjugalidade, inclusive da fidelidade. Eu não estou discutindo aqui culpa. A culpa já é desconsiderada desde 1977, por meio do pedido unilateral de separação e divórcio. A minha preocupação, ministro Fux, é transformar os deveres conjugais numa mera facultas agente. Num mero ato o quê? De recomendação ou um ato de liberalidade. Essa é a minha preocupação. Portanto, para finalizarmos, deixa-se claro, portanto, que a DEFAS é a favor da desjudicialização e facilitação do divórcio, mas não abre mão da proteção dos direitos fundamentais e direitos de personalidade, dos deveres conjugais. O juízo deve reconhecer a sua capacidade criativa no direito, ministro Barroso, dentro de um prisma semântico, em respostas diretrizes constitucionais. A diretriz constitucional estabelece um novo modelo de divórcio, que deve ser ressignificado, recriado, podendo ser cumulado ao pedido de uma declaração de descumprimento de deveres conjugais, né? Como estão o quê? No rol de espécies dissolutórias da separação. E, inclusive, lembrar que no CPC, ministro Fux, na redação original, recurso extraordinário número 1.167.478, EGBMC contra SMC. Ele foi perseverado, foi mantido no quê? Na Carta Processual Civil. E, para finalizar, realmente, dizer que essa fundamentação tem escoro na jurisprudência brasileira, inclusive há decisão nesse sentido no próprio STJ, e o nosso argumento, ministro Fachin, está em alinhamento com o direito português, com o direito espanhol, com o direito francês, com o direito chileno, que mantém o Instituto da Separação.
Nesse ínterim, ressalto o nosso reconhecimento sobre o Instituto do Divórcio Direto, mas pedimos a constitucionalidade e a autonomia sobre o Instituto da Separação. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, doutor Danilo Porfírio de Castro Vieira, que falou pela ADFAS. E ouvimos agora ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF. Em exercício, doutora Eliseta Maria de Paiva Ramos. Obrigada. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, a excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, o excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, relator do presente feito, e os demais excelentíssimos senhores ministros. Eu cumprimento igualmente as senhoras advogadas, os senhores advogados, as servidoras e os servidores. Eu vou pedir vênia porque a minha manifestação vai ser um pouco diferente. Com a palavra, Eliseta de Paiva Ramos, Procuradora-Geral da República. Pelo ex-Procurador-Geral da República. Na imagem, mulher branca, loiros, cabelos aloirados, abaixo dos ombros, usa toga preta sobre os ombros. Da Constituição Federal dispusesse que o casamento civil poderia ser dissolvido pelo divórcio após prévia separação judicial por mais de um ano, nos casos expressos em lei, ou comprovada separação de fato por mais de 2 anos, a Emenda Constitucional 66 de 2010 alterou a redação desse dispositivo, o qual passou a dispor simplesmente que o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Desde a alteração constitucional, diverge-se em sede doutrinária e jurisprudencial quanto à supressão do Instituto da Separação Judicial no Brasil. De um lado, há quem se manifeste no sentido de que o divórcio passou a ser o único meio de dissolução do vínculo matrimonial e da sociedade conjugal, enquanto, de outro, os que veem na nova redação do dispositivo constitucional mera supressão do requisito temporal para o divórcio, sem que o constituinte derivado haja extinto a figura da separação para a dissolução da sociedade conjugal no direito de família brasileiro. Entrando nas águas procelosas dessa divergência interpretativa, assinalo desde já minha convicção no sentido de que o Instituto da Separação Judicial subsiste no ordenamento jurídico pátrio, mesmo após a promulgação da Emenda Constitucional 66 de 2010, como forma autônoma, na qualidade de modalidade para a dissolução da sociedade conjugal, mantendo, no entanto, o vínculo matrimonial. Com a Emenda Constitucional 66, a Constituição tão somente eliminou a sujeição do divórcio à prévia separação judicial, ou de fato, passando a admitir a dissolução direta do casamento civil pelo divórcio. A única alteração, portanto, foi a supressão do requisito temporal e do sistema bifásico para o divórcio. A mudança trazida pelo Constituinte derivado facilitou o divórcio, que constitui verdadeiro direito potestativo dos cônjuges. A separação judicial apenas deixou de ser tratada no texto constitucional, sem que isso tenha, contudo, significado a sua extinção. Em outras palavras, a Emenda Constitucional 66 de 2010 cingiu-se a alterar texto de dispositivo alusivo ao divórcio para não mais sujeitá-lo ao requisito da prévia separação. Não se registrou, portanto, a revogação sistemática da legislação ordinária concernente à separação. O matrimônio constitui-se de sociedade conjugal e vínculo conjugal. A separação é modalidade de extinção da sociedade conjugal, pondo fim a determinados deveres decorrentes do casamento, vale dizer, aos deveres da coabitação e o da fidelidade recíproca, e ensejando também a partilha patrimonial. Trata-se de medida temporária que pode ser escolhida pelos cônjuges, os quais poderão, a qualquer tempo, restabelecer a sociedade conjugal ou optar pela sua conversão definitiva em divórcio, nos termos dos artigos 1577 e 1580 do Código Civil. O divórcio, por sua vez, é forma de dissolução do vínculo conjugal,
refletindo diretamente sobre o estado civil da pessoa e permitindo que os ex-cônjuges celebrem novo casamento, o que não ocorre, obviamente, com a separação. Sobre a subsistência da separação judicial no ordenamento jurídico, o Conselho Nacional de Justiça indeferiu o pedido de providências 000-5060-32-2010-2000000, realizado pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família, para modificação da Resolução CNJ 35 e considerou que, com a Emenda Constitucional 66 de 2010, somente houve a supressão do prazo de separação para o divórcio. Convergentemente, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a entrada em vigor da Emenda Constitucional 66 não aboliu a figura da separação judicial do ordenamento jurídico brasileiro, mas apenas facilitou aos cônjuges o exercício pleno de sua autonomia privada. Ou seja, quem quiser pode se divorciar diretamente, quem preferir pode apenas se separar. RESP 14.313.70, São Paulo, relator ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, terceira turma, julgado em 15 de 8 de 2017, e RESP 12.47.098, de Mato Grosso do Sul, relatora ministra Maria Isabel Galotti, quarta turma, julgada em 14 de março de 2017. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil de 2015 faz diversas referências ao Instituto da Separação Judicial, o que reforça o intuito do legislador pátrio na sua manutenção no ordenamento jurídico. A propósito, em sua doutrina, Sua Excelência o Relator, referindo-se à alteração promovida pela Emenda Constitucional 66 de 2010, sustentou que, a partir dessa alteração, iniciou-se a discussão se o Instituto da Separação Judicial teria sido revogado, tendo o divórcio se tornado a única ferramenta para requerer a dissolução do vínculo conjugal. Entendemos que essa revogação não ocorreu. Ambos institutos ainda vigoram, pois são diversos em suas consequências e em seus regramentos. Nessa linha, entendeu o Superior Tribunal de Justiça que a emenda à Constituição número 66 de 2010 não revogou os artigos do Código Civil que tratam da separação judicial. Tanto o divórcio quanto a separação judicial, portanto, são institutos à disposição dos cônjuges que almejam modificar a sua situação marital. Está no seu curso de Processo Civil, quinta edição, editora Forense, 2022, página 1292. Também atende à autonomia e liberdade dos casais que podem optar pela separação quando não desejarem a dissolução do vínculo matrimonial, mas necessitarem de um período de maturação sobre a sorte futura de seu estado civil. Ressalta, ademais, que a regra do artigo 226, parágrafo 6º da Constituição da República, não se tratava na redação originária e tampouco se trata hoje, após a Emenda Constitucional 66 de 2010, de norma destituída de aplicabilidade imediata, mas sim de norma de eficácia plena e de aplicabilidade imediata. Salta aos olhos, no ponto, a gratuidade da invocada natureza programática dessa regra constitucional. Presentes essas premissas, é preciso salientar, no exame do caso concreto, que o cônjuge varão requereu o divórcio, manifestando a vontade de dissolver o vínculo conjugal, o que não pode ser impedido pela recorrente. Descabe, desse modo, prover-lhe o recurso extraordinário em que se requer a reforma do acordo recorrido à base do entendimento de que ainda subsistiria a subordinação do divórcio ao requisito da prévia separação. Assinale-se que, na espécie, houve, já durante a tramitação do processo em primeiro grau, a resolução da questão pertinente aos alimentos, falecendo assim qualquer utilidade na discussão de culpa em sede de demanda de separação judicial, e a insurgência da recorrente estaria, ao fim e ao cabo, fundada atualmente apenas no desiderato de sujeitar o divórcio à prévia separação. Logo, a despeito de suscitada por amiticuri, não se revela pertinente na espécie a discussão sobre ser cabível ou não
o enfrentamento da culpa no juízo de família, em razão da infringência de deveres inerentes à relação conjugal. Essa é a matéria que excede tanto o objeto do recurso extraordinário quanto os limites da repercussão geral. Por derradeiro, é oportuno considerar que a Emenda Constitucional 66 de 2010 não implicou a extinção como instituto autônomo da separação judicial, mas tampouco da separação extrajudicial. E seria essa a ocasião de, na fixação da tese de repercussão geral, dar-lhe contornos mais amplos, contribuindo para extrair a maior eficácia da deliberação a ser tomada por esta Suprema Corte. Face do exposto, opina esta Procuradora-Geral da República pelo desprovimento do recurso extraordinário e, considerando a sistemática da repercussão geral, sugere a fixação da seguinte tese, desdobrada em 2 itens. 1. Desde a promulgação da Emenda Constitucional 66 de 2010, a prévia separação não é mais requisito para o divórcio. 2. A promulgação da Emenda Constitucional 66 de 2010 não implicou a extinção da separação autônoma, judicial ou extrajudicial, no direito brasileiro, cuja definição é matéria sujeita à legislação ordinária. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, doutora Eliseta. Devolvo, então, a palavra Ministro Luiz Roberto Barroso, relator, presidente do STF. Luiz Fux. Senhor presidente, cumprimentando mais uma vez a Vossa Excelência, procurador e os advogados, estudantes Ministro Luiz presentes. Fux, relator. Eu verifico, senhor presidente, que aqui foram suscitadas muitas questões que me impõem, a semelhança do dia de ontem, que eu pensei que fosse mais simples o debate, me impõe realmente algumas digressões, porque aqui falou sobre a mudança do paradigma familiar, que não é mais o casamento, mas a própria sociedade, a questão digamos assim, da interferência do judiciário na verificação da culpa do cônjuge, enfim, questões que hoje já estão, digamos assim, superadas pela própria evolução do pensamento jurídico da Corte sobre a essência da família, que não é só a família fundada no casamento, é a união estável, família monoparental. Então, o mundo mudou completamente em relação a esse conceitualismo, de sorte que eu vou pedir bem meus colegas, eu queria resumir, mas efetivamente não é possível. Senhor presidente, então eu inicio destacando que o recurso ordinário com repercussão geral, ele impugna a decisão do acordo à luz do artigo 226, parágrafo 6 da Constituição Federal, na redação conferida pela emenda 66 de 2010, decretado o divórcio independentemente de separação judicial. Essa é a novel redação do parágrafo 6º, diferentemente da anterior redação, que previa a separação como antecedente. Parágrafo 6º, o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio tout court. Essa é a redação da Constituição Federal atual. Com relação à admissibilidade, senhor presidente, eu vou passar, porque o plenário admitiu a repercussão geral, o que a forciori pressupõe a admissibilidade do apelo extremo. E passo, então, ao mérito. O plenário reconheceu a repercussão geral da presente controvérsia constitucional, tema 1053, consistente em 2 questões concatenadas a saber. Primeiro, possibilidade de exigir-se prévia separação judicial para o divórcio. E 2, subsistência da separação judicial como figura autônoma no ordenamento jurídico, que foram exatamente os temas abordados por todas as sustentações orais. Discute-se... Na pauta, recurso extraordinário número 1, 167.478. Para o relatório, excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, ministro do STF. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.
Originalmente, assim era redigido o enunciado normativo. Então, é importante fazer esse confronto para nos levar a uma exegese sobre o que pretendeu o legislador constituinte. Como era antigamente? Esse parágrafo 6º. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio após prévia separação judicial por mais de 1 ano, nos casos expressos em lei ou comprovada a separação de fato por mais de 2 anos. Então, esses eram os 2 requisitos exigidos anteriormente que foram banidos da Constituição Federal pelo Poder Constituinte derivado. A decisão recorrida à compreensão de que a reforma constitucional inaugurou direito incondicional ao divórcio afastou qualquer sujeição da dissolução do vínculo matrimonial à vontade da outra parte ou à prévia separação judicial. A argumentação contrária é, em síntese, a de que nova norma constitucional não é auto-aplicável e, por isso, não afasta a observância da legislação civil, a qual mantém o instituto da separação judicial anterior à efetivação do divórcio. Assim, não poderia, na compreensão da parte recorrente, ter havido a decretação direta do divórcio. Quanto ao quadro argumentativo do processo, eu destaco, ademais, que foram apresentadas posições igualmente antagônicas pelos amici curia, como nós verificamos agora pelas sustentações orais. O Instituto Brasileiro de Direito de Família, por um lado, aduz que a emenda constitucional 662010, ao suprimir o requisito da prévia separação e respectivos prazos, resultou no divórcio como um único meio de solução do casamento e independentemente de culpa. Defende inexistentes razões jurídicas para a manutenção do instituto da separação judicial no ordenamento. Os motivos para a sua subsistência seriam apenas religiosos. Isso ficou claro até na atitude cênica do eminente advogado, que apontou os 2 símbolos aqui existentes no plenário. O que, com a devida vênia, é incompatível com a laicidade do Estado. De outra parte, a Associação de Direito de Família e das Sucessões, ADFAS, sustenta que a emenda constitucional 6620 não tornou o Instituto de Separação Judicial incompatível com a Constituição, nem vedou sanções pelo descumprimento culposo dos deveres constitucionais, mas apenas afastou as exigências temporais. Entende que a exclusão absoluta da separação judicial afronta o direito à liberdade religiosa, uma vez imposta a dissolução do vínculo conjugal com o divórcio. A mera separação de fato ou o divórcio, aquelas pessoas cuja crença é no sentido de indissolubilidade do casamento, ou seja, sustenta. A separação judicial ainda existe porque as pessoas têm a crença ainda na separação por motivos religiosos. Também restariam violadas, em primeiro lugar, a liberdade dos cônjuges de apenas se separar diante de uma crise conjugal passageira e 2, a integridade física e psíquica, com a eliminação da culpa no tocante à observância dos deveres conjugais. Esse é o cenário argumentativo a resolver a controvérsia constitucional subexamine em sua dupla dimensão. Carece explicitar as premissas que justificam o voto proferido, aqui essencialmente estruturadas, em primeiro lugar, no registro da linha decisória deste Tribunal, Supremo Tribunal Federal, acerca do paradigma das famílias adotado pela Constituição, sustentado na liberdade e na igualdade. 2, levar em consideração histórico-contextuais a indissolubilidade material e sua paulatina superação jurídica com aportes de direito comparado a auxiliar a presente empreitada de interpretação da norma
Na imagem, o ministro Luiz Fux leu o relatório no plenário físico do Supremo Tribunal Federal. Os percursos constitucionais brasileiros que vão inicialmente da indissolubilidade à dissolubilidade condicionada e, por fim, no significado dessa reforma mais moderna da emenda 662 de 2010. Tudo a justificar a conclusão de que, na ordem constitucional vigente, a dissolubilidade do vínculo matrimonial traduz elemento de direito de constituir família como expressão da igualdade, da liberdade, da autodeterminação, do desenvolvimento da personalidade, da busca da felicidade, afastado de quaisquer condicionamentos causais e temporais, inaugurado pela emenda 66 de 2010, que trouxe o regime incondicionado ou não causal do divórcio. Então, aqui eu passo ao item 2, que é costurando a liberdade e a igualdade nas famílias e a linha decisória do Supremo Tribunal Federal. Cotejada com a sua antecessora, a Constituição é minudente ao normatizar diversos aspectos da família. Há verdadeiro detalhamento a explicitar direitos e deveres no âmbito familiar e a liberdade de construir famílias em diferentes conformações fático-jurídicas, ou seja, dentro da autonomia e conforme a autodeterminação de cada pessoa envolvida. Com efeito, depois de passos importantes dados em direção ao incremento da liberdade e da igualdade no casamento, como o Estatuto Civil da Mulher Casada, Lei 4.121, e a própria Lei do Divórcio, a Constituição de 88 inaugura paradigma familiar diferenciado. Apresenta a família como base da sociedade, mas em sentido diametralmente oposto ao que enunciava a Constituição de 34, a que enunciava a Constituição de 46, 67, a emenda de 1969, não a vinculando ao casamento, conforme prevê o artigo 226 da Constituição Federal. É dizer, a família não se constitui apenas pelo casamento, também explicitamente protegida a união estável e a família monoparental. Restou ainda afastado expressamente no texto constitucional um modelo patriarcal de família, uma vez que assegurado a igualdade de direitos e deveres entre os cônjuges, e aqui eu cito todos os dispositivos, a liberdade em matéria de planejamento familiar e a igualdade no tocante à filiação. A linha decisória do Supremo Tribunal Federal ela é conformada por precedentes que reafirmam a pluralidade, a liberdade e a igualdade familiares protegidas pela Constituição, como evidenciam os precedentes em que, em primeiro lugar, considerada a fertilização in vitro como elemento do livre planejamento familiar. 2, reconhecida a união afetiva como manifestação de direito subjetivo de constituir família. 3, a proteção da pluriparentalidade, a possibilitar reconhecer tanto a paternidade socioafetiva como biológica. Eu cito aqui todos os recursos em que isso foi consagrado e os temas correspondentes. 4, permitida a remarcação de teste de aptidão física de concurso para candidato gestante. 5, período de licença gestante no período de estágio probatório da servidora pública. 6, licença maternidade de 180 dias a pai solteiro que utiliza a fertilização in vitro em barriga de aluguel. Então, como se pode ver, houve uma mudança paradigmática notável na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, através desses exemplos todos dados em temas de repercussão geral. Ademais, a igualdade intra e interfamiliar foi afirmada por esta Suprema Corte, por exemplo, ao declarar-se a inconstitucionalidade, 1, da diferenciação de prazos para licença adotante, 2,
da distinção de regimes sucessórios entre cônjuge e companheiro. 3, da tese da legítima defesa da honra. 4, da competência do foro da residência da mulher para as ações de separação, divórcio e anulação do casamento. E outros exemplos que eu aqui cito, mas que não são tão expressivos quanto esses, para demonstrar a mudança de paradigma levada a efeito pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A Constituição Federal, ademais, ao lado de afastar o monopólio familiar do casamento, explicita a sua dissolubilidade, ainda que inicialmente de forma condicionada pela separação judicial. De fato, o que denota a premissa do poder constituinte originário, no sentido de que a dissolubilidade matrimonial não traduz desproteção da família. Ao contrário, o rompimento do vínculo desde o princípio da ordem constitucional de 1988, uma das peças do mosaico constitucional da família livre e da família igualitária. Interpretando o artigo 226, parágrafo 6 da Constituição, em sua redação originária, entendeu esta Suprema Corte recurso extraordinário número 1.167.478. Para o voto, ministro relator do feito, ministro Luiz Fux. De modo que inviável exigir, no caso, para a conversão da separação judicial e divórcio, por exemplo, o adimplemento da pensão alimentícia. Isso não estava no texto da Constituição Federal. Ainda que a separação judicial tenha obedecido à legislação de regência e mesmo que decorrido mais de um ano desse acontecimento, requisitos estabelecidos pela Carta de 1988, verificada a não satisfação da parcela alimentícia, o preceito constitucional não surtiria esse efeito. Isto está no recurso ordinário 387/281, onde se afirma que esse não era um pré-requisito para o divórcio. Enfim, nessa moldura normativa que se encaixa a presente controvérsia constitucional. É nessa moldura que se encaixa a presente controvérsia constitucional. Para bem compreender essa peça do mosaico constitucional que é o divórcio e o significado da reforma operada pela emenda 66 de 2010, que se introduziu fórmula sintética da dissolubilidade matrimonial. E isso nos faz tecer algumas considerações histórico-contextuais do casamento como vínculo eterno em sua paulatina superação jurídica. Isso ressalta-se sem qualquer pretensão de linearidade ou universalidade, nem de crítica ao pensamento de cada época ou aos valores de cada sociedade, mas como instrumental de auxílio na empreitada hermenêutica. Ou seja, não podemos enfrentar essa controvérsia sem levar em consideração todo o contexto por que passou até chegar a seus dias atuais com o divórcio direto. Com essas ressalvas e a devida licença, portanto, passa-se a digressão histórica com aportes de direito comparado que informa, entre outros elementos, a definição das questões constitucionais objeto da repercussão geral. E aqui eu inicio o item 2, senhor presidente, da minha exposição, que ele tem aproximadamente 2 dezenas de páginas. Então, eu queria perguntar a Vossa Excelência se Vossa Excelência pretende que eu prossiga, pretende que eu... A Excelência prossegue na volta do intervalo. Tá bem. Tá bem assim? E penso, apenas para liberar eventuais advogados que estejam no aguardo de outra questão, que dificilmente nós chegaremos a algum outro processo. Ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF. E todos os demais, portanto, serão repautados. Então, suspendo a sessão pelo prazo regimental para o intervalo.